estamos ao vivo, Magda Voz do Povo, e hoje nós teremos oração aqui. E eu quero saber quem tem coragem de falar comigo também, de estar aí falando acerca, né, de mulher que cuida de mulheres, de mulher que precisa ser cuidada por mulheres, ser cuidada nesse tempo, mulher que precisa de rede de apoio, mulheres que estão passando por algum tipo de dificuldade, dependência emocional, dependência financeira, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, mães atípicas, mães solos, mulheres divorciadas, mulheres casadas. Nós vamos falar hoje sobre o assunto da Samaritana e nós vamos dizer, né, falar um pouco sobre esse assunto hoje, vamos orar também. Se tiver alguma mulher que tiver interesse em participar conosco dessa live, sintam-se também convidadas para estar conosco participando agora. Seja bem-vinda Ana Cláudia, seja bem-vinda Lidias, seja bem-vinda Geraldo Silva, Augusto, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Nós estamos em recesso, então vamos voltar com o grupo terapêutico a partir do dia 14 de julho com a Doutora do Céu. Vamos estar também com algumas autoridades, vamos fazer um convite à comandante Ângela para estar conosco também aqui, participando dessa live. E eu queria agradecer a todos que estão conosco, muito obrigada. Nós estamos agora iniciando uma live, vai ser muito rápida e breve aqui. Eu sei que muitos estão nos festejos juninos, nós não festejamos nada, eu não festejo nada. Mas esse é o momento que o Senhor vai tomar na primazia dele, pela vontade dele, amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer agora ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, eu sou grata a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor, independente das circunstâncias, Tu continua sendo o mesmo. Tu não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar essa noite. Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, em nome de Jesus, com aqueles que precisam, Senhor, ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito Santo me usa, Senhor, como bálsamo, me use como vaso nessa noite, que o bálsamo de Gileade esteja, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, operando, Senhor, aí sendo derramados, Pai, por aqueles, Pai, que não conseguem ouvir a Tua voz, não conseguem, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e que essa live, Senhor, seja uma live para entronizar o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, porque Tu estás conosco em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, aleluia, a palavra de Deus diz em Salmos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que eu andasse, que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Quanto hoje estão passando, né, trilhando caminhos tortuosos, trilhando caminhos difíceis, batalhas, lutas, enfrentamentos. Nós sabemos que nós viemos nesse mundo com propósito e que nós possamos entender a nossa missão. Mas a palavra de Deus diz que, aqui nessa palavra, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? A quem eu temerei? Se Ele é a minha rocha, se Ele é a minha salvação, se Ele é a minha luz, se Jesus pagou o preço para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então que essa noite possamos verdadeiramente encontrar, aleluia, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que possamos entender que nós somos mais do que filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros do céu. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu enfrentamento essa noite, mas o Senhor fala contigo hoje que Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação, Ele é a sua rocha e Ele é inabalável. Por mais que nós saibamos que o ser humano, o homem ou a mulher pode nos frustrar, o Senhor continua conosco em todo o tempo. E Ele é a nossa rocha, Ele é nosso escudo, Ele é a nossa proteção. E aqui diz, o Senhor é a força da minha vida.
Ele é a força da minha vida. E eu sempre digo ao Senhor, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo, Tu és aquele que brada e peleja por mim. Então essa noite que você possa tomar posse dessa palavra. Se eu não sei se você está passando por dificuldades extremas, eu não sei se você está sendo traído, se você está sendo traída, se você está sendo caluniado, difamado, difamada, se você está passando por momentos difíceis, aleluia. Mas existe um que é a sua força, é o Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente. É Ele que é a força da minha vida. Então diga, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem nós vamos recear se nós temos aquele que é detentor de todas as coisas e é a nossa força, é a nossa rocha, é a nossa luz, é a nossa salvação através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, se você ainda não sabe o que Jesus é e o que Ele fez por mim e por você, abra seu coração essa noite. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força. Eu não sei como você está agora. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando agora. Eu não sei se é física, se é financeira, se é espiritual, se é mental, se é social. A única coisa que eu sei e eu tenho certeza é no Deus que eu tenho crido. Então diga e profetize com a sua boca. Diga, eu sei em quem eu tenho crido, porque a graça do Senhor me basta e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Quantas vezes nós andamos sozinhos, quantas vezes nós sentimos solidão por estarmos sozinhos, mas é naquela hora que o Senhor muitas vezes quer falar conosco. É durante a solicitude, é durante as lutas, é durante os enfrentamentos, é durante o choro, é durante as dificuldades. Aleluia. Então essa noite, aqui, aleluia, em Magda, Voz do Povo, mas mais como Magda, Voz do Povo, uma mulher samaritana que bebeu água da fonte, a fonte de vida, da qual eu nunca mais sentirei sede e nem fome. Verônica, você não vai sentir sede mais fome se você beber dessa água. Como tantas samaritanas que nós encontramos por aqui. Como tantas samaritanas que nós encontramos caminhando. Como tantas samaritanas que foram excluídas, que estavam à margem, que estavam, aleluia, sendo enganadas, que estavam sendo usurpadas, que estavam passando por relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Aleluia. Quantas samaritanas, mas existiu um que veio para a multidão e ele foi Jesus. Ele veio para mim, ele veio para você. É só nós tomarmos posse dessa palavra e nós dizermos com a nossa boca, aleluia, eu aceito Jesus como único e salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Aleluia. Endireita, Senhor, os meus caminhos, endireita as minhas veredas. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele sustém você e susteve você até o dia de hoje. Ele é a minha força e Ele é a sua força também. Diz assim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, quantos são os inimigos que você tem e que você nem conhece? Talvez o inimigo possa estar dentro da sua própria casa. Talvez o inimigo possa estar do teu lado. Talvez o inimigo possa estar no seu trabalho. Talvez o inimigo possa estar do outro lado da rua. Talvez o inimigo possa estar do outro lado dessa tela. Mas diz assim, quando os inimigos e meus adversários se chegarem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E essa é a palavra, porque o verbo se fez carne e habitou em mim e habitou em você. Aleluia. E existe um louvor que nós estamos cantando muito agora que diz: ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. Tantas mulheres com culpa,
Tantas mulheres com medo, tantas mulheres distantes do seu propósito, perdendo a sua identidade. Eu falo com mulher, eu digo para mulheres, porque eu sei ser mulher. Eu sei o que é a dor de ser mulher e de estar no poço a meio-dia, como aquela mulher samaritana. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E todos os inimigos, aleluia, naqueles salmos, no Salmos 27 diz assim: para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. O inimigo tropeçou e caiu. Então eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei quais são os meus inimigos muitas das vezes. Mas eu tenho uma certeza que a palavra é viva e eficaz. E o Senhor não volta com a palavra dele. Então profetize essa noite, em espírito e em verdade. Aceite Jesus como o suficiente Salvador. Deixe ele tomar a primazia da sua vida. Deixe, aleluia, você que está agora no poço, ao meio-dia, no horário que ninguém vai, aleluia, você que está desacreditada de tudo ao seu redor, você que já foi até desenganada da sua vida, desenganada do seu propósito, desenganada do seu trabalho, desenganada em ser mãe, desenganada em ser esposa, desenganada. Aleluia, Deus tem uma resposta para mim e para você essa noite. O Espírito Santo opera para aqueles que têm Jesus como único e suficiente Salvador, porque Jesus pagou o preço mais alto que poderiam pagar. Jesus pagou o preço de sangue, o sangue de um inocente, para que nós tenhamos aquela água que jorrou a fonte da vida que é Ele. E é esse verbo, e é essa palavra que nós temos, aleluia, para combater o inimigo que vem contra nós. E eles tropeçaram e caíram. Verônica, Jesus falou contigo essa noite, eu creio. Tome posse dessa palavra e profetize sobre a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus agora. Porque o que o inimigo tem tentado paralisar, parar, bloquear a sua vida, Jesus entra para pelejar suas causas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, é forte a presença do Senhor aqui, amém? Shalom, irmã Manuela, glória a Deus. E diz assim: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse. Quantas guerras têm se levantado? Quantas guerras você teve que enfrentar hoje? Quantas guerras você enfrentou no dia de hoje? Mas você venceu em Cristo Jesus. Porque se você respira agora, se você está falando agora, se você está ouvindo agora, é porque Jesus venceu mais um dia contigo. E diz assim: o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor. Aqui ele diz: uma coisa eu pedi. Você está pedindo, você está profetizando, você tem tido contato com Deus, você tem buscado beber da água dessa fonte. Aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Quando nós sabemos quem nós somos, herdeiros e co-herdeiros do céu. Que nós tivemos, aleluia, o passaporte para sermos filhos de Deus através do sangue precioso de Jesus, através do preço que Ele pagou. Nós sabemos que podemos contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Nós podemos pedir justiça. Nós podemos requerer aquilo que é nosso. E nós podemos tomar de volta tudo aquilo que foi perdido. Muitas mulheres estão passando por dificuldades e enfrentamentos de que nem sabem.
Eu conheço a palavra, mas no lugar onde eu vivo não tem nenhuma igreja, não tem irmãos convertidos, mas eu oro para Deus usar pessoas para abrir uma igreja aqui no meu povoado. Verônica, envia o contato para mim, envia seu direct, pelo direct o seu contato, que eu vou entrar em contato com você. Se você for da Bahia, a gente vai até você, amém? Magda Voz do Povo está levantando uma grande comunidade de mulheres samaritanas. A mulher samaritana foi uma das que mais evangelizou, das que mais pregou a palavra. E eu quero dizer para vocês que já existem teses que falam que a mulher samaritana sofreu vários tipos de violência. Na verdade, a mulher samaritana já estava com 5 homens. Ela foi enganada, ela foi usurpada, ela deve ter sido traída. Aleluia. Mas aquele que que deu a vida, aquele que amou a igreja de tal maneira que deu a vida por ela, ele a encontrou naquele poço. E assim como você, Verônica, tantas outras mulheres que querem também fazer a obra do Senhor, que querem, aleluia, estar a serviço do reino de Deus. E em Pernambuco, aleluia, mas você também pode fazer parte da rede de apoio samaritana, amém? Aleluia. Então mande a mensagem para mim e nós vamos entrar em contato com você. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está me dando a primazia agora nesse momento, para que possamos ouvir a palavra do Senhor essa noite. Porque quando o Senhor me deu a passagem da mulher samaritana, e através da mulher samaritana, Ele me mostrou, aleluia, uma associação, uma rede de mulheres em comunidade, queria abraçar, acolher e apoiar outras mulheres. Ele me deu esse projeto o ano passado. E eu não sabia a dimensão do que ia se tornar esse projeto. Porque nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos apoiar, nós precisamos escutar umas às outras. Nós precisamos nos posicionar nesses dias. Assim como Davi se posicionou e ele disse: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Você tem certeza e você tem a fé para saber que Ele coloca você debaixo do esconderijo e a sombra do Onipotente, que Ele é o seu baluarte. A Manuela também é de Pernambuco, mas mora em São Paulo. Aleluia. Nós vamos ter um encontro especial que vai ser uma imersão global. E eu quero todas vocês nessa imersão e vai ser em agosto. E lá nós vamos ter a inscrição, nós vamos ter também o alistamento, nós vamos fazer uma grande obra do Senhor a partir desse dia, em agosto. E eu aguardo por você, Manuela, eu aguardo por você, Verônica, e todas as mulheres que sentirem, aleluia, esse chamado e esse propósito. Amém? Que possamos ter a fé que Davi teve. Que possamos ter a fé que a samaritana teve. Que possamos ter a fé que excede todo entendimento. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo, eu te chamei para esse propósito, eu olhei e falei: Senhor, eu não sou digna, mas eis-me aqui. Então hoje eu estou em outra cidade. Minha empresa ficou na cidade que eu estava, a minha casa. E eu vim para outro local para aqui estender mais a rede e fazer a obra do Senhor e cumprir o propósito e a missão também. E muitas das vezes você não sabe qual é a direção. Às vezes você já colocou no seu coração uma direção e aquela direção possa não ser a do Senhor. E o Senhor está falando contigo essa noite. Espere em Deus, pois ainda louvaremos o nome dEle. Aquele homem estava passando por uma dificuldade extrema, Davi. E quantos hoje não estão passando? Então a minha palavra para você essa noite é: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo para continuar um dia a mais, um pouco mais. Amém? Em nome de Jesus. Magda Voz do Povo se levantou nesse tempo com posicionamento de defender mulheres.
Durante toda a minha caminhada, eu assisti em estudo de campo como enfermeira e também como missionária em 2017, depois de 2017, avaliando e vendo quantas mulheres precisavam de assistência, o básico, e não tinham. Mulheres com suspeita de câncer, sem poder fazer uma biópsia, sem poder fazer um diagnóstico. Mulheres com IST, infecções sexualmente transmissíveis. Mulheres com depressão, mulheres com síndrome do pânico, mulheres com transtorno bipolar, mulheres com ansiedade e tantas outras mulheres. Mas com essas mulheres eu vinha crianças também. Crianças que nem conseguiam olhar e encarar nos olhos de tanto sofrimento que passaram. E foi aí que eu entendi que o chamado de Deus e a convocação é para que o nome dele fosse, aleluia, glorificado e exaltado, mas que deveríamos fazer algo para levantar essa bandeira. E mais do que levantar essa bandeira, aleluia, pregar a palavra de Deus e buscar o lugar que é nosso por direito divino. Bela, seja bem-vinda. E então veio esse chamado, essa convocação de Magda, voz do povo, já com pré-candidatura agora a deputada federal. E mesmo em todo o tempo eu olho e vejo, Senhor, o que tu queres de mim? Que seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque tantos se acovardaram durante a caminhada. Tantos deixaram de fazer durante a caminhada. Tantos usaram e usurparam do poder, aleluia, da posição, da representatividade, em benefício próprio, esquecendo de um povo, esquecendo daqueles que são à margem, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade. Só que existe uma nação eleita, um sacerdócio real que se levanta nesse tempo para proclamar o verdadeiro evangelho e para tomar posição e o posicionamento do governo, aleluia, do poder, aleluia, da herança que é nossa por direito divino. Aleluia, Baruch Hashem, glória a Deus. Muitas mulheres sofrendo caladas, exatamente, silenciadas. E nós vamos falar disso aqui também. Por que se levantou essa voz? Porque aquelas mulheres, muitas delas, tinham medo de falar. E me chamavam no canto e dizia para mim: eu não tô bem, eu preciso de ajuda. E eu me senti impotente por não poder fazer mais do que uma aferição de pressão arterial, um teste de glicemia. E das vezes que eu conseguia fazer atendimento com um clínico médico e saúde visual. E eu fico emocionada por quê? Porque com tanto pouco recurso que eu tinha, eu entregava tudo que tinha, porque eu sabia a dor. Porque eu também já estive lá. Aleluia. Então se você não levantar agora, não abrir tua boca e não tomar posicionamento e não estar conosco, junto conosco, aleluia, nos posicionando, buscando o que é nosso por direito divino, aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos centelhas divinas. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, mas eu espero de você que você também possa se levantar juntamente comigo e com outras irmãs em Cristo que estão se levantando, ministras do Senhor. Mulheres que geram, mulheres que nutrem, mulheres multiplicadoras, que apesar da dor, apesar dos ciclos, apesar dos enfrentamentos, aleluia, não se sabotam, não se entregam, porque sabe que Deus, Jesus, pagou o preço maior que poderia ter pago. Então tome posse dessa palavra hoje, aleluia, profetize sobre a sua vida hoje. Aleluia, e diga: eis-me aqui, Senhor. Porque tem que ser por livre-arbítrio. Se você não tomar posse do que é seu hoje, se você não tomar posse dessa palavra hoje, possa ser que amanhã você perca a oportunidade dessa janela de oportunidade e de possibilidade do dia de hoje. Verônica perguntou de qual ministério. Meu ministério é o ministério da Magda Voz do Povo e Rede de Apoio Samaritana, que se levanta fora das quatro paredes, fazendo um ID missionário, pregando o evangelho a toda a criatura. Um evangelho do reino de Deus. E juntamente com outras irmãs que estão conosco, a doutora do céu, que vai estar conosco a partir do dia 14, porque está em recesso.
E nós vamos iniciar novamente no dia 14 de julho, com outra doutora do céu e outras irmãs e autoridades. E espero que outras irmãs que tenham coragem também, assim como eu, a doutora, de proclamar o Evangelho de Cristo, de trabalhar, contribuir, cooperar e colaborar para o reino de Deus, dentro da saúde mental, dentro da saúde física, dentro da saúde social e também na espiritual. E é isso que nós fazemos aqui na Rede de Apoio Samaritana. Quem ainda não está na Rede de Apoio Samaritana, essa é a oportunidade de estar conosco. A Rede de Apoio Samaritana é um grupo, uma comunidade VIP que se levantou e veio do coração de Deus. É um projeto, e esse projeto é um projeto, aleluia, de escutar, de apoiar, de acolher mulheres. Porque mais do que falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, combate à violência contra a mulher, defender a mulher, é necessário, aleluia, ter planos de ação. É necessário escutar, é necessário acolher, é necessário apoiar, é necessário dar voz, é necessário representar, é necessário buscar recursos, é necessário, aleluia, lutar por políticas públicas, por leis que venham, aleluia. Ei, Jesus, é necessário, aleluia, fazer muito mais do que falar aqui nas redes sociais, nos meios de comunicação e seja em qualquer lugar. E mais, buscar homens, conscientizar os homens e pedir, aleluia, aos homens que nos ajudem nesse propósito e nessa caminhada, para que todos possam se conscientizar de que é chegado o tempo e é chegada a hora de entendermos quem nós somos, quais são os nossos princípios, nossos valores e as nossas virtudes perante Deus, para que nós tenhamos famílias saudáveis. Aleluia! Quantas crianças, quantos remanescentes fiéis que precisam de um caminho, direcionamento, estão perdidos nesse momento por causa de famílias desestruturadas, de homens emasculados que não sabem o verdadeiro valor, que não sabem o verdadeiro valor de uma mulher, não sabem, aleluia, qual a importância da autoridade de um homem dentro de uma família. Aleluia! Louvado seja Deus. E eu não quero escandalizar o nome do Senhor aqui. Eu quero dizer a verdade. E a verdade de mais de 100 mil pessoas que eu já atendi, já perdi as contas. Últimas vezes que eu vi foram mais ou menos 100 e tantas mil pessoas que foram alcançadas com o projeto, que não só eu, mas tantos outros que me ajudaram, e eu sinto tanta saudade que eu tive que parar muitos dos eventos por falta de recurso. E é por isso que eu tô aqui, buscando representar, buscando estar em lugares em que o Senhor determinou para que eu possa verdadeiramente, aleluia, assistir, executar os projetos, buscar políticas públicas, assistir devidamente como devemos assistir, e naqueles que são vulneráveis, que estão à margem, que não tem como chegar ao básico, à atenção primária, à atenção secundária. E nós vemos uma sociedade que está sendo, aleluia, destruída, porque não conhece os seus valores, não conhece seus princípios, não conhece as virtudes, não conhece seus direitos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu estou aqui como serva de Deus, missionária, enfermeira, mulher que se levanta para também tomar lugares em entidades, instituições e até mesmo na política, para que possa ser feito a diferença. Porque mulheres têm sensibilidade, mulheres têm empatia, mulheres geram, mulheres nutrem e mulheres multiplicam.
Eu vou fazer o meu papel e eu espero que você faça o seu também. Porque esse não é grito só de Magda Voz do Povo, mas também é um grito que está neste tempo falando e dizendo que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber quem é e quem não é. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter, aleluia, verdadeiramente a amplitude de quem nós somos e do que nós precisamos e de quem quer que seja, aleluia, que venha nos representar, sejam cobrados para que faça aquilo que deve ser feito. Aleluia. José foi governador do Egito. Daniel também teve parte no governo. E aí tem muitos religiosos que dizem, eu não quero saber de política. Aí eu digo para você, sabe quem tá lá no poder? Sabe quem é que está sentado lá? Quantas vezes você vai se calar mais? Quantas vezes você vai deixar que os filhos das trevas operem nesse tempo? Sacerdócio real e nação eleita. Aqui o Senhor chamou. Magda Voz do Povo se levanta como a Débora nesse tempo. Enfrentando sistemas, enfrentando cargos de ferro, juntamente com tantos outros que vêm comigo, lutando e caminhando por um mesmo propósito. E é para isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que se o Senhor chamou e convocou, é para que o nome dele venha a ser executado e glorificado. E para que a palavra dele venha a ser pregada. Enquanto os filhos das trevas estão lá, lutando pelo direito deles, lutando por poder, lutando por sentar em cadeiras, estar em bancadas legislativas, municipais, judiciárias. Você está aí esperando as coisas acontecerem. E eu estou hoje aqui, mais do que pregando a palavra, estou alertando, estou dando voz, estou também, aleluia, dizendo de uma realidade que existe e que deve ser falada. Aqui, nos meios de comunicação, nas redes sociais, é um lugar que nós podemos encontrar. Mas também existe muitos que estão calados e silenciados, opressos e oprimidos. Assim como as mulheres que nós defendemos e que nós apoiamos e buscamos ajudar. Um povo. Que essa palavra sirva para você e para mim. Essa live não vai ficar gravada. Os filhos das trevas massacram o povo e vão continuar massacrando se o povo não entender. Que precisam colocar nesses locais, nesses lugares, aqueles que verdadeiramente servem a Deus e que têm responsabilidade com o reino, que têm princípios, têm valores, têm virtudes e que sabem e têm temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus sabe, aleluia, que precisa assistir, precisa repassar. Eu não tenho muito a dizer mais, sabe por quê? Porque é tanta coisa que eu tenho visto. Então aproveitem essa oportunidade, andar de oportunidade do dia de hoje. Que o Senhor fale ao teu coração, assim como falou o meu também. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa live. Eu agradeço em nome de Jesus. E que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Na próxima terça-feira estaremos juntos novamente. Magda Voz do Povo aqui. Quem não está na Rede Apoio Samaritana, Rede Apoio Samaritana, vou colocar aqui para vocês agora. Mas digitem logo grupo em letra maiúscula, para que vocês possam entrar na Rede de Apoio Samaritana. Grupo, letra maiúscula. Aqui. E vou fixar para vocês. Amém? Digitem grupo aqui nos comentários, letra maiúscula, para que vocês possam acessar a Rede de Apoio Samaritana. Quem não conseguir acessar, é só pedir aqui no direct que a gente envia para vocês o link. Amém? Carneiro começou a seguir. Me sigam, curtam, compartilhem, nos ajude, aleluia, a fazer essa boa obra em nome de Jesus. Tirem o ego, aleluia. Se esvaziem de vocês mesmos e peça a Deus para que Deus possa mostrar para vocês a realidade. A doutora do céu vai estar conosco a partir do dia 14 novamente. Eu vou estar aquecendo esse grupo aqui para a gente continuar. Amém? Curtam, comentem, compartilhem essa boa obra.
E eu aguardo com vocês na próxima live. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, a rede de apoio Samaritana. Deixa eu pegar logo o link aqui que eu já mando para vocês. Aguardo um pouquinho aí. Aqui, voltei. Rede de apoio Samaritana. Esse é o nosso grupo. Rafael, nós tivemos... Acredito que não deu certo hoje, né? Rafael está aqui conosco. Mas, enfim, a palavra foi pregada. Magda, Voz do Povo, se levanta em defesa das mulheres, mas mais do que isso, defesa pelo povo, para dar assistência. Magda, Voz do Povo, já trabalha com saúde humanizada, levando saúde física, emocional, espiritual, social e também mental. Além disso também, Magda, Voz do Povo, está levantando uma grande comunidade, juntamente com outras irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, uma comunidade do ID evangélico, levando o evangelho a toda criatura. Estaremos no encontro Imersão Global em agosto, eu espero por vocês. Tem a comunidade VIP, então estejam conosco na comunidade para já receberem todos os conteúdos, todos os nossos passos e os andamentos. E nós estaremos também muito em breve em cada um de vocês aqui na Bahia, nessas regiões, estaremos entrando em contato com cada um, vendo quem tem interesse de estar conosco nessa boa obra, de estar conosco também nesse grande ecossistema do Magda Voz do Povo, juntamente com toda a sua comunidade. Aleluia! Então eu agradeço a todos que estiveram conosco, muito obrigada, Deus abençoe, 8h40 e até a próxima live na semana que vem, no dia 30 de julho, eu aguardo por você às 8 horas e não esquece, curta, compartilhe, comente e faça também a boa obra. Até breve, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, muito obrigada pelo teu Espírito Santo, muito obrigada, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou na cruz, que o seu nome seja glorificado e exaltado, porque acima de todas as coisas tu estás. Pai, toma primazia, Senhor, de todas as coisas, toma primazia, Senhor, desse propósito, desse projeto, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que vejam, Senhor, essa live, que essas pessoas que passaram por aqui, Senhor, sejam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, conduzidas pelo teu Espírito Santo, que encontrem, Senhor, verdadeiramente, Senhor, aleluia, a direção e o caminho certo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.